já entrou, já. Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Boa noite, pessoal! Vamos começando. Estamos aguardando. Atendimento não, olha, eu já tô no atendimento ainda. Vixe! Tá lá com a mente no consultório. Mente no consultório, né? Vamos lá então, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que abrange tanto o sexo masculino quanto o feminino, né, Gi? Boa Isso noite. mesmo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E aí a gente veio falar um pouquinho então sobre dores. E eu queria que vocês pensassem, refletissem, analisassem se vocês sentem dores, se vocês não sentem. É um momento de reflexão também. Hoje a gente está aqui, vai trazer uma pessoa super especial para falar com a gente, compartilhar um pouco do conhecimento dela também. E eu gostaria que vocês interagissem, que vocês compartilhassem, para que de fato a gente consiga agregar mais conhecimento, tanto para nós duas, mas também para vocês, e para a gente poder refletir um pouco mais sobre o que acontece com a nossa vida e com as nossas escolhas. Isso aí, pessoal. Por favor, tragam comentários, participem, falem um pouco da sua dor, né? Se vocês já ouviram falar sobre tríade da dor, já ouviram falar sobre isso, né? O que você imagina que seja a tríade da dor? Então traz pra gente, participem, fala um pouquinho sobre a vida de vocês, se vocês têm alguma dor crônica, se fazem algum tratamento, se já buscaram por vários mecanismos e não conseguiram, né, resolver essa dor ou amenizar, que seja, para trazer um pouco mais de conforto e qualidade de vida para vocês. Porque muitas vezes nós que trabalhamos, né, na área da saúde, na verdade nós três, a Francis também trabalha na área da saúde, nós estamos sempre interagindo com pessoas que possuem dores crônicas, né? E essas dores elas vão se perpetuando durante anos e incomodando, né, atrapalhando as nossas vidas, a nossa qualidade de vida, a nossa interação, nosso dia a dia, e até interferindo na nossa motivação diária, no nosso impulso para a vida, né? É isso mesmo. E aí, assim, né, o quanto que essa dor pode fazer a gente parar. É bem isso, né, Gi? Isso mesmo. Quantas coisas você, eu, a Gi, a Fran que tá chegando, a gente pensa assim, quantas vezes nós paramos determinadas situações, determinados sonhos, determinado vontade, justamente porque a dor chegou. E aí a gente se pergunta muitas vezes, eu não consegui fazer determinada coisa, ou determinado evento, eu não consegui ir na aula, enfim, por causa de uma dor. Mas, será que existe só a dor física? Ou também pode existir outros tipos de dores, né? É isso aí, pessoal. Então, já perguntei para vocês sobre tríade da dor, se vocês já conheciam ou não. E durante a semana, tanto eu quanto a Elo e a Fran, nós colocamos, né, nas nossas páginas e fomos interagindo com o pessoal com relação ao tema, para que as pessoas trouxessem ali, né, a sua abordagem, o seu dia a dia, quais eram as suas dores. E muitos relataram que sentiam dores nas costas, né, na coluna cervical como um todo. Outros trouxeram também que sentiam dores crônicas no corpo inteiro, né, que cada hora doía uma parte do corpo e isso às vezes em conjunto. Então, gente, quando nós identificamos esses cenários, o que nos vem, né, nós como terapeutas integrativas? Porque não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma formação, a Elo tem uma e a Francis outra. Eu sou psicanalista e consteladora familiar, a Elo é nutricionista e a Francis é biomédica. Mas além disso, nós três somos terapeutas integrativas, cada uma com uma formação integrativa. Então isso faz com que a gente tenha um outro olhar além da nossa formação inicial. E por isso nós viemos aqui trazer, né, essa amplitude de olhar para que vocês possam também enxergar possibilidades no dia a dia de vocês. E também com uma surpresa final, né? Então fiquem aí até o término, né, da live para que vocês
participem dessa grande surpresa. E, gente, recapitulando, mediante ao que o público trouxe para nós, né, como relato, foi bem o que nós já esperávamos, né? A gente quis primeiro trazer essa interação para que vocês trouxessem uma resposta que conciliasse com o conteúdo que nós vamos estar transmitindo agora. Então, mediante a essas dores relatadas pelo público, o que a gente traz, né, como conhecimento para vocês aí refletirem? Nós observamos que, vou trazer exemplos, né, mediante os nossos atendimentos até em consultório, né, Elô? Nós estávamos discutindo sobre os casos antes de falar, e assim, nós temos um exemplo de uma mulher que ela se casou, né, engravidou na fase da juventude, bem nova, e por esse motivo ela acabou indo para um casamento que não foi planejado. E neste casamento, ela acabou tendo outras gestações, essa mulher abandonou a escola, não continuou com seus estudos, essa mulher optou por ficar em casa, cuidar dos filhos e da família. E nisso, ela acabou se deparando com um relacionamento abusivo, onde o seu companheiro era um homem que era alcoólatra e o relacionamento em si não era saudável, né? E o que acontece? Essa mulher, ela acabou passando por um período de descaracterização consigo mesma. Ela começou a não se identificar com ela mesma, se perder de si mesma, né? Mediante o histórico ali, porque ela acabou se anulando de si mesma em função da família. Essa mulher não investiu mais nela. Em consequência disso, afetou o quê? O seu emocional, que veio a manifestar uma depressão, uma hipertensão. Essa mulher também começou a manifestar um aumento de peso, né? Que acabou como resultado uma obesidade. Então, ou seja, nós avaliando o processo dessa cliente, dessa pessoa, nós percebemos que chegou depois a uma dor crônica física, né? Que ela relatava dores físicas nas costas, ela também acabou manifestando uma fibromialgia e assim por diante. Então, quando eu olho um histórico dessa mulher, vocês conseguem perceber que a dor nas costas e a fibromialgia é apenas um resultado de um processo, né, que se iniciou lá atrás. E quando nós olhamos tudo isso, a gente começa a perceber que nós não devemos agir somente naquela dor que ela está manifestando. Vamos trazer um outro caso também, né? Nós temos um caso de um homem, ele tinha um emprego considerável bom, né? Ganhava um salário relativamente alto. Este homem, ele por uma circunstância da vida, acabou sendo desligado da empresa na qual ele trabalhava. Isso afetou o emocional dele, afetou a masculinidade desse homem, que antes poderia proporcionar uma vida muito melhor para sua família e hoje teve que diminuir, né, assim, o custo de vida da família, porque ele já não ganhava mais e também não conseguia se inserir no mercado de trabalho devido à sua idade, devido que ele não tinha investido também no estudo para ter outras opções a mais e assim por diante. O que acontece? Esse homem também manifestou sintomas depressivos, esse homem acabou se entrando em reclusão social, né? Ele não queria mais interagir com as outras pessoas, porque ele não queria falar sobre como estava se sentindo, sobre o caso, até mesmo por ele estar em depressão. Então, ou seja, esse homem ele se reclusiu, né, da família e da sociedade. Esse homem ele manifestou um estado depressivo. Esse homem ele já não se movimentava mais, não saía de casa. Ele começou a ter uma alimentação irregular, começou também a beber, coisa que ele não fazia antes. Esse homem também acabou evoluindo para um quadro de obesidade. E o que acontece? Depois, devido a todo esse processo e mais obesidade, ele veio a manifestar também dores nas costas, um diabetes, uma hipertensão. Então vocês percebem que são casos diferentes,
Porém, se você for avaliar bem o histórico, acaba chegando à mesma conclusão de que a origem foi lá atrás, né? Teve algo que aconteceu na vida dessa pessoa que iniciou esse processo, né? Então a dor não foi do nada, né? Não foi da noite pro dia. Pessoal, falem aí pra mim se vocês conhecem algum caso parecido, se vocês já passaram por algo parecido ou conhecem alguém que passa por algo parecido, né? Então, assim, são N casos que nós identificamos, né? Tanto a Elo como nutricionista, eu como psicanalista e também a Frances como terapeuta integrativa e biomédica. Então, quando nós sentamos para falar sobre a tríade da dor, nós percebemos, né, nós fomos trazendo esses casos, os relatos e também o pessoal que foi interagindo durante a semana, e nós percebemos isso, né, que a dor, ela teve um foco lá atrás. Nunca nada acontece da noite pro dia, sempre tem uma origem. E essa origem, ela faz parte sempre dessa tríade da dor, né, que nós colocamos lá, que é o quê? A mente, o corpo e a alma, né? Então, assim, nós somos isso tudo, nós somos uma soma disso. Ninguém é somente o físico, ninguém é somente o mental, ninguém é somente a sua alma. Nós dependemos de tudo isso para existirmos e para termos uma qualidade de vida, né, Lu? É isso mesmo. E se a gente for analisar, né, que dentro de um triângulo, então, né, essa tríade, a gente pensar em três, e um triângulo de 3 pontas, né? Então vamos lá, um aqui, um na lateral e a outra na outra lateral. A gente percebe que eles se conectam entre si. Então, não adianta a gente só achar que a dor tem fundo no meu mental, a dor tem fundo só no meu corpo, ou a dor tem fundo na minha alma. A dor, ela é causada por esses três. Os três interligados se conectam entre si e eles puxam determinado situação. Então, se o meu problema maior é no meu mental e no meu corpo e na minha alma estão mais equilibrados, um vai puxar o outro. Então, não existe só essa questão assim, é unilateral, é único. Não, existem essa interação. Então, a tríade que a gente traz aqui é justamente para isso, para mostrar para vocês que realmente existe essa questão de que são pontos que se interagem entre si. Fran, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, nossa convidada chegou. Nossa convidada pessoal. chegou, pessoal, essa é a Frances. Boa noite. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, meninas, pelo convite. Nós que agradecemos, nós trouxemos um pouco sobre o que era essa tríade, né, da dor. Então, que é o corpo, mente e alma. A gente também está falando um pouquinho, alguns exemplos de alguns pacientes nossos. Então, que existe sempre essa questão relacionada com algo lá atrás, né, de escolhas, de situações que aconteceram e que fazem a gente adoecer. Então, realmente, né, eu estava falando para o público justamente isso, que não é algo único. Então, não é só da mente, não é só do corpo. Sim. E não é só da alma. A gente se conecta entre os três. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, para pessoas te conhecer. Perfeito. Bom, pessoal, muito prazer. Eu me chamo Frances, eu sou biomédica e terapeuta integrativa e estamos realizando um trabalho, né, hoje para a gente apresentar para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante aí todo esse conteúdo. Tá bom. Isso aí, pessoal. Quando nós sentamos para conversar sobre a tríade da dor, o que nós três identificamos? Que muitas vezes o paciente da Fran, que vai lá fazer um tratamento, né, de ozônio, de auriculoterapia e as terapias integrativas que ela oferece, esse paciente, ele deita lá na maca, vai no consultório e ele acaba relatando muitas queixas além da dor, né, Fran? Exatamente. E fala um pouquinho pra gente que, assim, quando você estava atendendo o paciente, você acaba identificando que existe algo a mais por trás, né? Em vários casos, eu acabo identificando que aquela dor, ela vem ali de uma origem ou de um trauma, ou às vezes de uma falta
que ela teve ali no emocional, na criação. E aí veio vindo essa necessidade, né, de integrar realmente esse atendimento, de proporcionar para aquele paciente um cuidado integrativo e individualizado, para que a gente pudesse chegar na causa. Porque quando o paciente chega com a queixa física, aquilo já é o ápice. Mas antes disso, teve ali padrões de pensamentos, teve estados emocionais em que a pessoa ficou ali imersa por longos períodos, então seja a tristeza, seja a angústia, seja o medo, né? Então tudo isso vai somatizando no nosso organismo de maneiras diferentes, né? E aí a importância dessa visão integrativa, né? É isso mesmo, pessoal. E o que a gente identificou também? Por exemplo, o paciente, a primeiro momento, a pessoa, por estar desesperada em lidar com um sintoma físico e também inconsciente para achar uma solução para aquilo, ela vai primeiramente em busca de um médico, de um profissional, como a Francis ou eu, a Elo. No meu caso, vai em último plano, tá? Elas vão primeiro. Aí a pessoa vai lá no consultório, passa com o médico, passa com a Francis, faz uma ozônio, uma terapia localizada para aquela dor, para aliviar o sintoma, para ver se ela sente, né, um alívio com relação àquilo. Mas o que acontece? Ela acaba tratando o sintoma, fazendo um tratamento paliativo e não agindo diretamente no foco daquela dor, e acaba havendo reincidiva. Não tem cura e tem uma melhora muito momentânea, né, meninas? É isso mesmo. Então foi o que nós percebemos. E aí a gente acabou sentando para falar sobre isso, chegamos em várias conclusões. Trouxemos também um relato de várias pessoas que interagiram e nós resolvemos trazer para vocês a Tríade da Dor, que é um protocolo no qual nós criamos para tratar, né, esses sintomas de dor de uma maneira mais integrativa, mais acolhedora, e para que essa pessoa, se não houver cura, mas que pelo menos ela tenha uma qualidade maior de vida, né? E para que ela possa conseguir identificar o foco do problema e transformar a vida dela no contexto geral, não somente cuidar do sintoma dessa dor, né? Isso, e se a gente puder trazer além da qualidade de vida, a gente está falando também sobre longevidade. Sim. Porque quando a gente fala da qualidade, então assim, eu vou ficar com menos dor, eu vou dormir melhor, mas eu acho que no contexto geral, o que as pessoas querem é viver. Sim. Então, e a longevidade no Brasil, ela é tão pequena, né? Ela não passa de 68 anos. Então, assim, essa é a média do brasileiro. Por quê? Porque muitos morrem ou por hábitos errados, ou porque não aguentam as dores. Porque existem doenças que causam muita dor. Isso mesmo. Né? Então, assim, o que a gente quer também trazer com essa questão humanizada é também trazer longevidade. É fazer com que nós aqui, vocês de casa, possam viver de 80, 90 anos da melhor maneira possível. Trazer possibilidades para essas pessoas, fazendo com que elas enxerguem que há realmente outras possibilidades. Há um outro cenário possível de elas vivenciarem, né, meninas? Isso mesmo. Porque, por exemplo, vamos trazer o exemplo lá da mulher, né, da cliente, que ela estava no processo de depressão, viveu um relacionamento abusivo com um homem alcoólatra, se anulou, se abandonou, deixou, né, de investir em si mesma e já não encontrava possibilidades, estava no processo depressivo. Essa mulher, ela precisa ser acolhida, porque muitas vezes, pensem comigo, vocês já devem ter se deparado com situações parecidas. Ela não enxerga perspectiva de vida, porque, primeiro, ela se reclusou ali naquela família, né? A única coisa que ela sabe vivenciar é cuidar do outro, ela não sabe nem como mais cuidar de si mesma. Uma pessoa dessa, ela não sabe nem mais quem ela é, né? Ela sabe quem é o marido, quem são os filhos, quem é a família, quem é o vizinho, mas quem ela é? E uma pessoa dessa, muitas vezes ela não consegue enxergar possibilidades. Eu me anulei, o tempo passou e agora não tem mais o que fazer. Isso aqui, né? Vou esperar a morte, vou cuidar, amenizar um pouco a minha dor e vou empurrando a vida, né? Como der.
Aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Só que o que acontece? Os sintomas vão se agravando cada vez mais, porque a alma dessa mulher está ferida, o ego dessa mulher está ferido. Essa mulher não tem mais autoestima, ela não sabe mais quem ela é. E por mais que a gente fale assim, não, mas cuida aqui, a família dá um suporte ali, gente, não existe isso. Uma pessoa dessa, ela está uma viva morta, ela não está vivendo, né? Ela está apenas sobrevivendo, bem isso. Então, nesses casos, muitas vezes ela vai procurar um atendimento público ou até mesmo um atendimento particular. Primeiramente, ela vai passar, com psiquiatra, com psicólogo e vai tomar um medicamento e assim por diante. Se sente uma dor física, toma um medicamento ali, passa com o reumatologista se ela tem uma fibromialgia e vai empurrando. Só que não tem como ela ter qualidade de vida se não identificar o foco, se não acolher essa mulher, fazer com que essa mulher ela recupere a autoestima dela, né? Para que ela possa aos poucos ir enxergando possibilidades e ter um atendimento que trabalhe não só a dor, mas de uma maneira mais humanizada, ter um acompanhamento nutricional humanizado, acolhedor. Sim, porque aí eu trago o comportamento dela, o olhar para ela, né, dessa questão de quem é ela. Então a gente precisa resgatar isso, né? Além desse autoconhecimento, dessa procura de saber quem é, ela também precisa saber o que aconteceu para que ela ficasse desse jeito com as escolhas alimentares ou com os hábitos e comportamentos dela que levaram a ela ter problemas de saúde ou desenvolver doenças que muitas vezes ela não tinha. E aí dentro disso a gente utiliza outras técnicas como a auriculoterapia, que a Fran pode dizer melhor para nós como que a gente poderia usar nesse caso, né? Uma mulher depressiva, uma mulher com baixa estima, que não se alimenta direito, que tem comportamentos de desleixo, mas não de desleixo porque ela não se arruma. É um desleixo realmente de se olhar e ver que existe possibilidades. Ela não consegue nem viver diferente, não sabe como é viver diferente, né? Perde a referência, né, dela mesma. Isso mesmo. E como você está mencionando, né, quando essa pessoa ela vai buscando ali o tratamento, entra com a terapia medicamentosa, né, às vezes ela vai subindo o nível, né, porque começa ali com um anti-inflamatório, começa com uma dipirona, aí de repente ali já tem que ir para um tratamento intravenoso, aí já tem que ir com morfina, então vai subindo, por quê? Porque a gente não está indo na base, não está indo naquilo que está trazendo a causa. Então, por isso que realmente é importante, né, esse cuidado integrativo. E dentro da auriculoterapia, a gente vai trabalhando o aspecto emocional também. Então, a gente também consegue identificar quais foram os padrões emocionais que foram trazendo esse desequilíbrio nesse organismo, né? E aí, então, a gente estimular ele a ter uma resposta diferente. E aí, quando a gente pensa na ozonioterapia, não é simplesmente implementar essa técnica, mas é também identificar como que está o terreno biológico daquela pessoa, né? Então, quando a gente pensa nos aspectos nutricionais, né, se ela está ali com os índices de vitaminas, de minerais adequados, né, para que a parte imunológica, para que o sistema sanguíneo dela esteja bom, para que então a gente possa entrar com a ozonioterapia para promover um estímulo realmente. Então, estimular esse organismo a produzir os anti-inflamatórios naturais, né? Porque não é algo que você está inserindo para ter um efeito, você está estimulando a produção daquilo que é natural. Então, esse é o benefício, esse é o ganho, né, das técnicas complementares. E aí é importante citar que em nenhum momento a gente pensa na exclusão, mas sim na inclusão. Isso mesmo. Então, a gente tem ali o profissional médico, mas nós temos aqui, né, a nutricionista, nós temos os terapeutas, né, justamente para olhar para todos os aspectos. E então a gente promover uma recuperação, uma regeneração.
E aí a gente ter o resultado final que vai ser o bem-estar, a longevidade, porque a gente vai estar deixando um corpo mais nutrido, mais saudável, né? E um corpo bem nutrido e saudável, ele é um corpo que ele vai estar vivendo, vai estar disposto, vai ter energia, né? Então essa é a ideia, né? De todo esse trabalho. É isso mesmo. E essa pessoa ela vai ter clareza, essa pessoa vai começar aos poucos a tomar domínio da própria vida. Sim. Porque quando você está adoentada em vários sentidos, você está com o seu corpo doente, com o seu emocional e psicológico doente, a sua alma está ferida, você não enxerga possibilidades, você não tem forças, né, para procurar até por soluções. Sim. Só que muitas vezes que a gente identifica, a pessoa vai lá e ela cuida só da parte física, ou uma hora ela vai lá, procura somente um psicólogo, mas ela não cuida do físico, ela não sabe identificar o que está causando aquilo, está tratando o físico, está indo no psicólogo, mas ela não está trabalhando o emocional dela e também a habilidade dela ter domínio em relação à vida e trazer uma nova visão, trazer mudanças para a própria vida, né? E aí você traz, né, aquela baixa adesão, aquele baixo comprometimento. Isso. Porque às vezes as pessoas podem vir até você. Então assim, agora eu quero mudar, porque agora eu tô animada, né? Porque agora eu percebi que tem algo errado comigo. Então tá. E aí a pessoa vai. Só que ela tem baixa adesão. Né? Ela não engaja, ela tem pouco comprometimento com aquela terapia, ou com a parte psicológica, ou com a parte nutricional. E aí ela traz a frustração, porque ela não mexe, né, lá naquele vespeiro lá, que vai sim doer, vai doer. Ó, mas é necessário, A né? Fabi trouxe pra gente aqui, estou tratando a síndrome da fibromialgia e ainda não tinha feito exames de vitaminas, agora foi solicitado. Tá vendo, Fabi? E ela faz muitos anos, né? Então, ou seja, a diferença que faz uma equipe multidisciplinar. Porque, neste caso, se você está tendo um acompanhamento, que é o que nós estamos aqui trazendo para vocês, um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, a Fran vai além de fazer o tratamento físico e essa regeneração celular, o aumento da sua imunidade, ela também já vai estar pensando nessa questão das vitaminas, assim como a Elo, como nutricionista. Então, você vai ter esse olhar integrativo, não vai ficar apenas à mercê de um tratamento médico, né? Porque o médico em si, ele faz aquilo que é necessário mediante o que está na sua alçada. Mas essa integralidade nem sempre é possível. Na maioria das vezes, não. Você vai ter que procurar outros profissionais, né? E aí também existe aquela situação, né, Fran? Principalmente a gente que está mais voltado nessa questão de produzir células novas, né? E nutrir células novas. A gente também fala sobre essa questão assim. Existem muitos médicos que não acreditam mesmo no nosso trabalho, né? Então assim, Elo, mas você tá falando isso? Estou falando porque isso é real. Então assim, existem profissionais que não acreditam no nosso trabalho, na nossa profissão, na verdade. E aí o que acaba acontecendo? Não buscam e também não direcionam. Não recomendam o tratamento, né? Não buscam alternativas. Porque assim, se a gente pensar no contexto, um medicamento vai fazer o efeito mais rápido. Sim. E a gente não tá aqui para ser hipócrita a ponto de falar Sim. que não. Pelo contrário, se você tá com dor e tomar o medicamento, ele vai fazer o efeito. Só que, para você ter menos dor ou não chegar nesse ápice da dor para tomar esse medicamento e ter um comprometimento de fígado, de pâncreas, de rim, ou até mesmo de nível celular, de regeneração celular, você muitas vezes não escolhe, porque demora. Mas demora muito? Depende de como vão ser suas escolhas, de como você vai estar aderido no seu tratamento e assim por diante. Porque é o que acontece comigo também, Fran. Às vezes o paciente vai, procura e às vezes ele fala assim, nossa, mas tá demorando. Já aconteceu com você, não aconteceu? Com certeza. Essa necessidade, né, de que tudo ocorra muito rápido, né, torna o processo mais difícil, né? Mas voltando um pouquinho naquele gancho quando vocês falaram da frustração,
né? É muito interessante, porque a gente entra num ciclo vicioso. Porque quando a gente pensa no estado emocional da frustração, a gente precisa associar com o fígado. Se a gente pensar lá nos meridianos da medicina tradicional chinesa, esse fígado, ele também está relacionado com os músculos, está relacionado com os nervos. Então, eu ficar frustrada porque eu não compreendi qual que é o processo, como que que se desenvolve, que forma esse mecanismo de dor, e eu ter essa ânsia de chegar logo, rápido, no resultado final, eu acabo estimulando mais neurotransmissores, mais enzimas que vão aumentar aquele quadro, por vezes, inflamatório, a rigidez muscular. Então, vira aquele ciclo vicioso. Então, ter a clareza, ter o entendimento da construção desse processo da dor é extremamente importante para essa pessoa, né? E essa é a proposta, né? Sim. A gente trazer essa clareza, essa percepção para vocês. É isso mesmo. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a tríade da dor para vocês terem clareza, né? Nós trazemos aqui que a gente tem um protocolo de atendimento integrativo no qual nós queremos apresentar para vocês, que vai trazer esse olhar humanizado e integral do ser humano como um todo, para que esse ser humano ele seja assistido não somente pelo médico, mas também por nossa equipe, para que ele possa ter resultados muito mais rápidos e resultados que vão ser por um longo prazo, que não vai ser somente imediatistas, né? Que você vai simplesmente tratar ali o sintoma da dor e vai ficar nesse ciclo vicioso, como a Fran relatou. Então, como que vai ser esse trabalho da tríade da dor, né? Primeiramente, eu quero que a Fran fale um pouco do trabalho dela, porque nós três vamos trabalhar em conjunto, né? Bom, o ponto inicial, né, desse atendimento é a gente fazer uma boa anamnese para identificar realmente como que está o organismo daquela pessoa, para identificar quais são as técnicas que ela já está preparada para receber. Então, sempre de uma forma muito consciente e também muito baseada nas referências, né, de artigos científicos, né, para que a gente possa realmente trazer um benefício. E a partir dessa análise, dessa investigação, também ir associando com os aspectos emocionais. Porque, como a gente já vem colocando, quando a gente tem determinados sintomas ou determinadas áreas até do nosso corpo que são afetadas, a gente já consegue ter um direcionamento de qual é essa causa. Então, por vezes, a gente não vai perder tanto tempo para chegar na causa. Porque a gente, olhando para o indivíduo de fato, a gente vai conseguindo destrinchar. É como puxar ali o fiozinho ali do novelo e a gente vai chegando. E aí, a partir disso, através da auriculoterapia, através de técnicas de massagem, através do ozônio, promover realmente essa regeneração, restabelecer o equilíbrio desse organismo. Então, sempre pautado no consentimento, né, desse paciente, dentro daquilo que ele está se sentindo confortável, né? Porque como a Elo colocou, por vezes existe uma desacreditação ainda, né, nesse trabalho integrativo, mas aos poucos a gente vai trazendo, né, essa clareza e essa importância. Então, a base do meu atendimento é esse, é a gente fazer uma investigação, primeiramente, né, do estado de saúde, e então selecionar a melhor técnica para minimizar os processos inflamatórios do organismo, melhorar o sistema imunológico, equilibrar, por vezes, esse fluxo intestinal, né, para que o corpo se torne mais saudável, com menos toxinas, né, porque a gente, com o intestino não funcionando, não é nada, né? Altera o humor, aumentam as dores. Então, aí é onde entra essa parceria aqui pra gente cuidar aí dessas vitaminas também, né? E desses minerais. E aí dentro, né, da parte da nutrição, né? Vamos lá, voltando no início, né? É uma tríade. Então, nós três trabalharemos juntas para que, de fato, você sinta melhor nessa dor.
A parte da nutrição, ela tem como objetivo realmente, né, trazer essa nutrição melhor, trazer processos, alimentos, dietas específicas anti-inflamatórias, promovendo aí o uso de alguns suplementos que existem embasamento científico, existem literatura que comprovam que o uso de determinados tipos de suplementos e determinadas dietas podem promover uma melhora no processo anti-inflamatório. Isso significa que eu tenho menos dor, menos tecidos inflamados, eu causo menos inchaço, eu consigo dormir melhor. Esse eixo, né, cérebro-intestino melhora, porque a promoção também de um nutriente melhor, de uma quantidade de bactéria adequada no meu intestino, juntando com a parte da Fran que vai promover isso em nível celular, promovendo que as células se regenerem muito melhor, isso promove aí que você tenha menos dor. Então não é só essa questão de que vou fazer uma dieta para emagrecer para eu sentir menos dor, porque o médico pediu para emagrecer. Isso vai além. O nosso olhar é integrado. O nosso olhar vai além disso. Então, eu tô sentindo dores por questões de uma artrose que eu tenho. Tá bom, então vamos lá. O que a gente consegue analisar dessa artrose? Então, é uma resistência, e a Gi pode falar um pouco mais sobre essa questão dos comportamentos. É algo relacionado com a fraqueza muscular, precisa de uma estimulação, muitas vezes de um nervo, de uma estimulação muscular, porque ela realmente consiga aderir naquele osso, e assim sucessivamente. Então, olha a amplitude que a gente tem de um projeto para quem sente dor. É isso mesmo. É isso mesmo. Além de todo o acompanhamento físico, nutricional, né, que as meninas vão estar trazendo para vocês, eu vou estar trazendo uma compreensão a nível emocional, né? Nós vamos trazer esse acolhimento, vai fazer com que a pessoa compreenda o estado emocional dela, vai fazer com que fortaleça esse estado emocional, identifique qual foi o foco dessa dor, a gente vai trabalhar o foco dessa dor, trazer novamente, resgatar a autoestima dessa pessoa, para que ela possa estar fortalecida emocionalmente, intelectualmente e trazer esse fortalecimento e uma possível cura física, né? Sim, e aí o que a gente também, né, favorece com tudo isso? Se você não tem dimensão da dor em relação da onde ela veio, nós estamos aqui para te ajudar a enxergar isso. Isso mesmo. Então, assim, cada um com o seu tipo de personalidade, mas com todos nós querendo acolher você nesse momento. Então, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, eu não tenho tanta afinidade com fulana. Não tem problema. A ideia principal é você ser acolhido e realmente trazer o que você quer. Se é o benefício de sentir menos dor, então você vai conseguir isso. Porque vai depender da aderência, vai depender de quanto você está engajado nisso e qual é o seu comprometimento perante ao seu tratamento. Porque aquilo dói quando a gente fala sobre nutrição, porque as pessoas já sabem que vão ter que tirar alguma coisa dali. Dói quando a gente mexe nas emoções e a gente trata isso, porque existe dentro da tua área, né, situações que a gente acaba mexendo nas emoções. E no caso da Gi, então, que vai trazer isso à tona. Então, nós três aqui vamos trabalhar justamente para você. Imagina 3 profissionais trabalhando as suas dores. E o mais interessante é que vai haver essa interação, porque muitas vezes você passa com um psicólogo, um psiquiatra, mas ele não tem contato com o seu médico, não tem contato com o seu nutricionista. Então, você traz uma informação, só que o outro profissional, ele fica um pouco perdido, distante dessa informação, ele não tem acesso a isso, não há essa troca. E aqui nós vamos ter essa troca, para que efetive tanto o meu trabalho quanto o da Elo e o da Fran, né? Isso,
E aí a gente também não pode esquecer de falar sobre a ética profissional. A gente não vai dizer isso tudo que aconteceu nas conversas, Isso. né? Porque às vezes as pessoas acham que uma equipe multidisciplinar, como eu já ouvi, nossa, você vai falar, a psicóloga vai falar tudo pra você o que eu falei. Hã? Não quero saber não. Eu já tenho muita coisa pra me preocupar, não quero não. O que eu quero saber é o que dentro dos protocolos que foram utilizados dá pra ser feito pra você. Então, a Fran trabalhou, vamos supor, o fígado dessa paciente. Nossa, então dá para utilizar isso, isso, isso. A Gi pode trabalhar mecanismos de ações relacionadas com traumas que estão nesse fígado também. Isso, que pode estar afetando o fígado, né? Isso. Então, olha a diferença. Isso é uma equipe multidisciplinar. Pra quem não sabe, né? Porque às vezes acha que é só fofoca, viu, gente? Eu tenho uma paciente que falou isso. Ela falou assim... Nutri, você foi fofocar com 2 pessoas que fazem tratamento, né? Faz tratamento. Eu falei, eu fui fofocar? Não, meu bem, não fui não. Pode ficar tranquila. Não fui, não vou. Nós não fofocaremos sobre pacientes, ok? Nós temos aqui muita ética profissional para isso e a gente sabe muito bem o que foi dito para uma, o porquê que não foi dito para outra e o porquê que foi dito para outra. Então, assim, existem situações que são direcionadas. Então, para cada profissional é direcionado algo que o paciente traz. Então, não necessariamente vai contar tudo para mim, ou vai contar tudo para Fran, vai contar tudo para você, né, Gi? Mas a gente se interage para que a gente possa te proporcionar nesse momento a melhor escolha e a melhor solução para o seu processo. E até mesmo nessa questão do consentimento, né? À medida que cada uma de nós vai identificando que, poxa, essa parte é importante a visão da nutrição, é importante a visão, né, da psicanálise, a gente vai sinalizando para vocês, olha, esse ponto seria interessante a gente trazer, né? E para que vocês fiquem confortáveis com todo esse processo, né? E não fique, de repente, esse receio de que, poxa, como que vai ser feita essa abordagem? Não, a gente vai sempre alinhando com vocês esse processo mesmo, né? E vocês vão sempre trazendo também uma devolutiva, né? Sim. Nós vamos acompanhar a evolução, ver se precisa mudar algum protocolo de atendimento, alguma coisa ou não, tá? Então, assim, vai ser algo muito leve, gente, é algo muito leve. E que com certeza vai trazer resultados inimagináveis para sua vida, tá? Isso é muito certo. Então, basicamente, eu creio que era isso que nós queríamos informar, né, meninas? Isso. Sabe que eu queria só tirar uma dúvida, né? Porque tirar dúvida não, mas é que de uma paciente hoje de manhã, minha primeira paciente. Ela falou assim, Nutri, as dores, né, a gente sabe que são físicas, quando a gente fala sobre dor, né, no contexto. E aí ela falou assim, e as dores que são psicossomáticas? Vocês vão trabalhar isso também? Principalmente, né? Principalmente. Então, né, eu falei pra ela assim, aguarde, assiste hoje à noite que você vai receber essa resposta. Principalmente porque, assim, gente, tudo inicia-se em um fato ocorrido. Geralmente está vinculado a um relacionamento, né? Seja um relacionamento no trabalho, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento afetivo amoroso. Inicia primeiro um desconforto ali, algo que você não conseguiu solucionar, que te abalou, né? Primeiro, vinculado a esse relacionamento, abala o quê? O seu emocional, abala seu mental e aí depois, quando você não conseguiu solucionar, afeta o físico. Então, com toda certeza, essas doenças relacionadas ao mental, né? Nós vamos estar trabalhando. Esse é o principal foco, né? Para que, por exemplo, dependendo de determinado momento, nós possamos agir até no início, né? Para que isso não possa vir se tornar algo crônico. Muitas vezes está passando por um momento de dificuldade ali na sua vida, seja em qual área,
e você vem nos procurar, o que acontece? A Fran vai estar tratando você ali fisicamente, a Elô vai estar avaliando a sua nutrição, se de repente há um desequilíbrio hormonal, porque muitas vezes também o sintoma físico que você está sentindo é um desequilíbrio hormonal, que é facilmente restabelecido ali com exames e com a dieta nutricional. Daí você passa comigo, nós vamos estar trabalhando também, fazendo esse acolhimento, identificando quais são os seus gatilhos, identificando o foco, né? E possivelmente você já vai estar se equilibrando não só fisicamente, mas emocional, e vai estar também resgatando a sua saúde física, né? Num nível no qual talvez você nem tenha acessado nunca. Sim, e aí também, né, a gente pode relatar que é o seguinte, que o psicossomático, né, ele acaba reduzindo a absorção de nutrientes, ele acaba reduzindo a velocidade celular, então por isso que a Fran entra nessa parte do estímulo, né, e também a gente tem essa questão de excessos de hormônios sendo produzidos demasiado. Então eu tenho muita adrenalina, eu tenho muito noradrenalina e assim vai. Muito cortisol, e aí eu perco sono, né? E aí eu vou tendo outras coisas. Não consigo fazer uma dieta, né? Não consigo emagrecer, e uma coisa vai acarretando outra. Isso, e aí quando a gente vê os exames, né, Fran? Muitas vezes os exames estão todos descompensados e muitas vezes as pessoas estão desnutridas. Sim. Porque quando a gente fala de desnutrição, a gente não está falando só de peso, nós estamos falando de vitaminas e minerais que estão abaixo da referência. Eu acredito que você deve pegar bastante isso, né, Fran? Sem dúvida. E quando a gente mencionou da depressão, muitas vezes a depressão ela não vem apenas de um estado emocional. Ela, às vezes, vem também de um estado nutricional. Sim. Né? Então, olha como é profundo, né? Então a gente tem que olhar mesmo de dentro para fora. E é legal a gente trazer, né, que, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma depressão, está fazendo acompanhamento, né, com psiquiatra, psicólogo, e ela não tem essa informação que está havendo esse desequilíbrio hormonal, né, o que acontece? Ela não vai deixar de tomar medicamento nunca. Não. Essa pessoa não vai sair desse quadro nunca. Entendem a importância, né, desse olhar integrativo que nós estamos trazendo para vocês? E também outro contraponto, uma pessoa que ela faz acompanhamento nutricional, ela vai lá, cuida do físico, da dor, mas ela não consegue identificar o que está causando o problema dela e essa depressão, ela não vai também se recuperar, não vai, porque ela chega em casa é aquela mesma coisa. Aquela mesma rotina, essa pessoa está com uma baixa autoestima, essa pessoa não se reconhece mais, ela precisa de um auxílio, né, para sair desse quadro. E nós estamos aqui para isso. É isso aí, Essa pessoal. que é a verdade. Então, nós estamos com esse projeto, trouxemos aqui para que vocês conheçam e interessados em participar do nosso projeto da Tríade da Dor, é só entrar em contato aqui no canal. Nós temos lá também o contato da Elô, vou colocar o contato das duas embaixo aqui nos vídeos salvos, para que vocês possam se familiarizar e possam ter mais informações, tanto através de mim, quanto da Elô e da Francis, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Gostaria que vocês pensassem, analisassem, olhassem para essa dor, acolhessem esse momento, lembrando que não é só dor física, lembrando que o corpo sempre fala conosco. A Fabi perguntou aqui, meninas, por que temos tantos altos e baixos? Isso se encaixa no projeto? Fabi, é justamente por isso o projeto. Muito, Fabi! Você não tem noção. Porque os altos e baixos, eles acontecem porque não está sendo tratado o foco, né, dessa dor, Fabi. Ou seja, você não está sendo olhado de uma maneira integrativa, está ocorrendo, está ocorrendo um tratamento somente paliativo, só age ali na sua dor, para curar a dor momentânea, entendeu? É justamente por isso que nós criamos a Tríade da Dor, para que você não haja somente no sintoma, mas que possa haver uma cura e uma melhora significativa na sua vida. E que seja a longo prazo. Isso mesmo. Porque senão você trata aquele momento e cura aquele momento. Cura, né?
aquele momento, aquela dor. Mas e depois? Aí amanhã aconteceu alguma coisa, você vai lá e tem a dor de novo. Repete, né? Um ciclo de repetição, né? De pensamento, né? De emoção, de atitude. E aí tudo isso vai resultando ali naquela dor e naquele sintoma, né? É isso mesmo. E assim, acho legal a gente relatar que também a tríade ela vai acabar agindo também como prevenção. Sim. Porque muitas vezes você vai vir com uma dor e nós vamos estar atuando em você como um todo, prevenindo outras doenças que poderiam se manifestar se você não tratasse essa dor, né, que está obtendo agora. Então, olha quantos benefícios você terá participando do projeto. Você vai tratar uma dor momentânea e vai estar prevenindo N situações na sua vida. Além do rejuvenescimento, né? Sim. Celular, vai melhorar a sua imunidade, vai atuar na sua autoestima, no seu bem-estar. E com toda certeza, todo esse acompanhamento vai estar também refletindo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Porque um ser humano que ele está feliz consigo mesmo, ele tem uma autoestima, ele está saudável, esse ser humano, ele contribui com os ambientes. Ele transforma não só a sua vida, mas transforma as vidas das pessoas onde ele interagir, né? E quando a gente pensa, né, na colocação da Fabi, dos altos e baixos, né, é importante também a gente pensar que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele sempre vai tentar manter ali um determinado padrão. Então, todo o processo de mudança, ele gera desconforto. Isso mesmo. Então, às vezes, ele vai lá, ele mascara, né? Ele tenta mascarar que tá tudo bem, aí ele te induz a abandonar o processo ou a não encarar. Isso. Porque, às vezes, quando a gente chega ali bem pertinho da causa, da raiz do problema, a pessoa, eu entendi. E ó, sai correndo. Porque ela entendeu, mas ela não viveu, não tratou. Não ressignificou Não aquilo. ressignificou, exatamente. Então, não é falar apenas sobre identificar, Isso. mas é de transformar, de Isso. ressignificar, né, aquelas causas. E aí, ter a percepção de que tudo vai gerar um desconforto, mas que a gente vai precisar também ir pro próximo nível. Isso. Né? Então é entender e caminhar, persistir para esse próximo nível. E aí a gente vai tendo os resultados, né? E essa pessoa ela vai acabar tendo transformações externas, porque muitas vezes ela não tem conhecimento de possibilidades que ela possa trazer para a vida dela. Novos hábitos, maneira de se comportar, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de interagir com o ambiente, hábitos alimentares, hábitos até mesmo cotidianos de inserir uma atividade física. Então, assim, são N coisas que vai estar transformando na vida dessa pessoa. A princípio, você pode vir procurar a tríade da dor para que você trate uma dor física, mas quando você passar pelo processo do protocolo, você vai ver que vão ser inúmeros benefícios. Você vai trazer transformações não só para si mesmo, mas externamente. É isso mesmo. Então, pessoal, acho que a gente trouxe, né, Gi, o que a gente queria também, né, Isso Fran? mesmo. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, os nossos Instagrams estão abertos para vocês. A Gi vai deixar marcado lá, depois a gente vai repostar, marcando o Instagram de cada uma, para vocês conhecerem mais o trabalho de cada um de nós. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais informações sobre a tríade, nós vamos conversando, nós vamos postando para vocês durante a semana. Qualquer dúvida, Elô, Gi, Fran, não entendi, vocês me explicam? A gente está ali para explicar, justamente para ampliar essa questão da dor e a questão de você se sentir bem em todos os aspectos da sua vida. Então, desde já, né, eu agradeço novamente a Gi, agradeço a sua presença, Fran, seja sempre bem-vinda. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui acreditando, né, no nosso projeto, nas informações que nós trazemos sempre, com uma grande intenção de colaborar com a vida de vocês, colaborar com a saúde, com o desenvolvimento pessoal de todas as pessoas aqui que participam, que assistem e acompanham o canal.
E os vídeos a aula, né, a live vai ficar salva e embaixo eu vou colocar o contato da Elo e da Fran para vocês também, tá bom? Qualquer dúvida podem chamar no privado ou quem quiser pode também colocar ali nos comentários. E vai estar salvo também lá no nosso YouTube, no canal. Então quem quiser pode ir lá no YouTube. E sigam a gente também, tá bom? É isso. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham aproveitado bastante e ficamos à disposição. Pessoal, desejamos a vocês então uma excelente noite, um grande beijo para vocês e que possamos ter uma vida muito mais leve, sem dor. Isso aí, pessoal. Isso aí. Beijo, beijo, gratidão e até a Tchau, próxima. gente. Até a próxima. Até.